Vamos para lá, pessoal, vambora, vamos que vamos. Continuando falando sobre o rolo de Esther, estamos no capítulo 7, versículo 9, vambora, vamos que vamos. Então fala assim, então disse Abonã, um dos eunucos, né? Um dos núcleos que servia diante do rei. Eis que também é uma forca de 50 covados de altura que Amã fez para Mardoqueu, para que falara para bem do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforca ele nela. Enforca lá. Enforcaram, pois, Amã. Enforcaram Amã na forca. E que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se apracou. Oxe, muita coisa, né, pessoal? E agora nós vamos entrar no versículo 8, do capítulo 8, e fala que o rei vai conceder a Mardoqueu um mérito, um favor aos judeus, né? Então o rei Assuero, né, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, a Mardoqueu, veio perante o rei porque Esther tinha declarado o que ele era. Então a rainha Esther abriu o jogo para o rei, ok? Contou tudo que tinha tirado. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu, e Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã, ok? Agora a casa de Amã está sobre a casa de tudo que é de Amã agora pertence a Mardoqueu. Seus filhos, tudo, cachorro, papagaio, sogra, tudo, amigos e outras coisas pertencem agora a Mardoqueu. E falou mais Esther perante o rei, se lançou aos pés e chorou e suplicou que refogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra o judeu. Estendeu o rei para Esther o centro de ouro. Então Esther se levantou e pôs perante o rei e disse, se bem parece ao rei, se eu achei graça aos teus perante ele, se este negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreve que revogue as cartas. Eu entendo do que Amã, filho de Amidata, Magita, a quais escreveu para lançar a perder aos judeus em todas as províncias do rei. Porque podereis ver a maldade que sobrevirá ao meu povo, como podereis ver a perdição da minha geração. Então o rei Assuero, a rainha Esther e os judeus de Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã. E ele enforcara numa forca enquanto quisera pôr as mãos aos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parece bem aos olhos, em nome do rei, que selai com o anel do rei, porque a escritura escreve o nome do rei, e se sela com o anel do rei, não para refogar. Então foram chamados os escrivãos do rei. Bom, vamos lá. Isso aqui para nós entender que vai ter essa nova lei, esse novo mandado, a qual os judeus poderá se defender. Então isso aqui para nós entender aqui que o rei Mardoqueu, Esther, tinha pouco tempo, não tinha assim um ano, não, pois poderia levar 4, 5, até mesmo 6 meses para chegar uma carta. Uau, imaginou? Porque nós estamos falando de províncias, nós estamos falando de Etiópia, nós estamos falando da Índia. Imagine só
uma carta sair daqui e ter que chegar até na Índia, né, vice-versa, ok? Enfim, Mardoqueu fez isso, ok? Mandou escrever suas cartas nas suas línguas e foi mandado para que todo mundo, né, do mês de Adar poderia se defender. O povo de Israel poderia se defender. Isso aí para nós entender aqui. Bom, e aqui está o seguinte. No dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, entendeu? Então, uma das cópias que umas ordena anunciar a todas as províncias, que foi enviada a todo o povo, para que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingar dos seus inimigos. Uau! Então vamos lá, pessoal. 13 de Adar é um dia qualquer, tá? Mas na verdade também é conhecido como sexta-feira 13. Por que vocês acham que sexta-feira 13 é chamado dia do azar? Dia do reviravolta? Por quê? Por causa disso. É daqui que é tirada a sexta-feira 13. Porque eu li a história que sexta-feira 13 é uma superstição que veio dali, que veio de lá, que veio do outro lado. É uma superstição que começou lá com os judeus, na Medo-Persa, com o Amã. Buf, é isso aí. Entenda aí sobre sexta-feira 13. Então vamos lá. No mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, chegou a palavra do rei, a ordenança para executar, num dia em que o inimigo do povo de Deus esperava assenhorasse todos sucedeu ao contrário, né? Tudo que Deus sucedeu ao contrário, porque o povo judeu foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Bom, o que nós vimos aqui é nada mais nada menos que na província não houve uma guerra, tá? Na verdade, muitas pessoas nem foram para a guerra, nem quiseram mexer com os judeus, porque muitos tinham um relacionamento bom. Em outros lugares, né, eles sabiam que não poderia mexer com o povo de Israel, com o povo judeu, porque isso poderia trazer problema depois com a rainha. Então, muitas vezes o povo judeu não deu isso. Mas em Susa houve essa guerra. Sim, houve essa guerra. Todos aqueles que não gostavam do povo judeu foram procurar o povo judeu para matar, né? Foram lá para procurar o povo judeu, para roubar. Enfim, o que aconteceu é que, infelizmente, nenhum judeu morreu por causa desse decreto, entendeu? E aí a rainha Esther, vendo que aconteceu muitas mortes, sim, mas os filhos de Amã ainda estavam vivos, que era necessário acabar com os filhos de Amã. Então a rainha Esther vai pedir mais um dia, entendeu? E isso veio e matou os 10 filhos de Amã, ok? É por isso que vai falar que os filhos de Amã. E aí, acabou. E destruíram os judeus, 500 homens e os 10 filhos de Amã. Então, para você ver que não foi uma guerra tão grande, tão violenta, somente ali 510 homens morreram nesse decreto, entendeu? Então muitos aborreceram, tá? Então, assim, uma província que queria exterminar o povo judeu, em Susa morreu 510 homens, entendeu? Mas ao todos, né, como a gente fala, no versículo 16 fala assim:
Também os demais judeus se acharam nas províncias do rei, se reuniram para se porem a defender a sua vida. Eles tiveram repousos dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, os despojos não estenderam a sua mão. Bom, isso aqui é para nós entender que o povo judeu não queria pegar nada de ninguém. O povo judeu só queria se defender. Ok? Então, para nós entender uma parte muito legal a respeito disso, que eles não pegaram o despojo da família de ninguém. Ok? Morreram, se defenderam e aí acabou. Ok? Isso aqui é para nós entender aqui. Então, em Susa só foram 500 e pouco mil, né? 510 pessoas em Susa. Uau, deveria ser mais, né? Já que é capital, poderia ter mais de 2 milhões de pessoas ali na capital, mas foi o que aconteceu. Então todos foram aí o corrido desse banquete, né? O problema disso todo, ok? Sucedeu porque no dia 13 de Adar repousou o dia 14 do mesmo mês, ok? E fizeram naquele dia banquete de alegria. Também os judeus se acharam em Susa e se ajuntaram dia 13 e 14 do mesmo mês e repousou no dia 5º, né? No dia 15 do mesmo mês. E fizeram naquele dia banquete. Ou seja, o povo que estava fora de Susa, ok? Eles lutaram no dia 13, descansaram no dia 14. Mas quem estava em Susa lutaram dia 13 e 14 e descansaram no dia 15. Ok? Beleza? Vamos lá. E agora nós temos aqui a festa de Purim. Festa de Purim. Entendeu? Mardoqueu escreve essas coisas e envia as cartas para todos os judeus que se acharam em todas as províncias do rei Assuero. Ok? Ao perto, ao longe, ordenando-os que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o 5º dia do mesmo mês, do mesmo ano, como o dia em que os judeus tivessem repousos dos seus inimigos, e o mesmo mês. Bom, aqui nós temos o repouso como fosse um feriado, olha só. Então os judeus daquela época, no próximo ano, teriam um feriado, que seria o dia 13 de Adar, ok? E também, né, vai ter o dia 13, o dia 14 e o dia 15, que são as festas que nós temos hoje conhecido como a história, né, de Esther, ok? Beleza? Isso aqui é para nós entender a respeito disso. Bom, Rainha Esther teve vários filhos com o rei Assuero, tá? Na tradição judaica, um homem judeu, quando casa com uma mulher que não é judia, os seus filhos não são judeus, ok? Não são judeus, de acordo com a tradição. Mas quando uma mulher judia casa com um homem que não é judeu, os seus filhos serão judeus, ok? Então é por isso que nós vamos falar sobre, a gente fala que o rei Xerxes, ok? Os reis Dário, vai ter o último Dário. Eu acho que o último Dário vai ser o Dário que vai lutar contra o rei Alexandre o Grande, se não me engano, vai ser o último. Então todos eles são judeus. E os judeus prometeram nunca levantar a mão contra os seus parentes, os medo-persas. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Estamos terminando aqui o livro de Esther, aonde a Esther vai pedir para o povo judeu nunca esquecerem disso. Nós estamos finalizando aqui o capítulo 9, entrando no capítulo 10, que é a exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor,
E declarou grandeza a Mardoqueu, a quem o rei agradeceu. Porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis Medo-Persa, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, e agradável para as multidões de seus irmãos, e procurar o bem o seu povo, trabalhando e prosperando todas as suas nações. Então Mardoqueu foi declarado um homem muito grande, tá? Para finalizar, bom, vou finalizar por aqui, pessoal, para a gente ver que Mardoqueu, ele é contemporâneo toda essa galera extra, Neemia, alguns profetas, alguns sacerdotes como Jesua, a gente vai ver ali o profeta Daniel, que ele vai falar com o último rei Dário, né? um dos reis Dário, entendeu? Se não me engano, esse vai ser o terceiro, quarto rei Dário, que vai aparecer lá no livro de Daniel, entendeu? Que ele vai contar uma história sobre seu reino, enfim. Então toda essa galera é contemporâneo a rainha Esther, e todos trabalharam junto, escondido, né? Todos trabalharam escondido. Então nós estamos vendo aqui situação ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, a mesma coisa, só que tudo escondido, ok? Infelizmente a rainha Esther viu seu filho Dário ser morto, ok? Pelo o rei Xerxes, se não me engano, que é o próximo rei, que foi convencido pelos conselheiros que o seu irmão Dário foi que mandou matar o seu pai Assuero, tá? Então o rei Assuero foi morto pelos seus eunucos, né? Pelos seus oficiais, e aí Dário, que é o filho mais velho de rainha Esther, com Assuero, vai assumir, e aí os conselheiros não vão gostar do rei, e aí vai levantar o segundo filho da rainha Esther, que vai ser aí, infelizmente, vai reinar, e vai mandar prender seu irmão Dário e vai mandar executar ele. Enfim, para finalizar, uma história judaica. Existe ainda o túmulo da rainha Esther e Mardoqueu. O filho Sírio, se não me engano, Sírio, filho da rainha Esther, manda fazer um túnel que sai lá de Susa, e que vai até em Jerusalém. Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Tudo bom a festa de Puri. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do nosso estudo, né? Deus abençoe vocês. Puri é onde nós vamos aí festejar as nossas coisas, enfim, que vocês possam ter aprendido aqui com o irmão Gil muito sobre Puri. Não estou tentando tirar aqui, não estou conseguindo, pessoal. Meu Deus do céu. Aqui, pronto. Bom, o estudo está completo. Tem muitas coisas para contar? Tem, mas paramos por aqui. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Boa festa de Puri. Que vocês venham se alegrar muito. Com a graça de nosso Deus, você venha aprender muito mais. Pessoal, se você gostou, compartilha, deixa o seu like, tá ok? E a gente vai, Baruch Hashem, aprender, estudar a Torá mais ainda. Até a próxima, Shalom Braham. Beijos e abraços a vocês.